Em 6 de março de 1981, na sala 157 do Tribunal Distrital de Lübeck, Marianne Bachmeier, de 31 anos, sacou uma pistola Beretta 70 escondida em um casaco e mirou no homem sentado a alguns metros dela, de costas, diante de todos os presentes. Ela atirou calmamente e metodicamente nas costas de Klaus Grabowski, de 35 anos, acertando-o 6 vezes e matando-o instantaneamente. Ela não ofereceu resistência à prisão, dizendo simplesmente que estava feliz que o porco estava morto e que queria matá-lo. Soa como um assassinato a sangue frio, e talvez tenha sido, mas depois de ouvir a história que levou Marianne Bachmeier a cometer esse crime, talvez você pense: eu provavelmente teria feito o mesmo. Marianne Bachmeier nasceu em 3 de junho de 1950, na cidade alemã ocidental de Stade. Sua infância não foi particularmente agradável. Seu pai, ex-membro da Waffen-SS, o corpo militar da SS, era uma figura autoritária que passava as noites bebendo no bar local. Havia brigas frequentes em casa. Aos 15 anos, Marianne já havia saído de casa. Aos 16, engravidou de seu primeiro filho, que foi dado para adoção após o nascimento. 2 anos depois, engravidou novamente e, por todas as contas, pretendia ficar com a criança. No entanto, pouco antes do nascimento do segundo bebê, Marianne foi agredida. O trauma desse evento a deixou emocionalmente arrasada e incapaz de cuidar de um recém-nascido. Então, seu segundo filho também foi dado para adoção. Em 1972, aos 22 anos, Marianne trabalhava em um bar em Lübeck e namorava o gerente, um hippie chamado Christian Birthal. O relacionamento foi descrito como tumultuado, com inúmeros casos, brigas e discussões públicas no bar. Durante esse período, Marianne engravidou de seu terceiro filho e, em novembro de 1972, a bebê Ana nasceu. Determinada a ficar com a terceira criança e não engravidar novamente, Marianne, então com 23 anos, se esterilizou. Desta vez, o bebê não foi dado para adoção. Mas a vida não era fácil. As noites trabalhando no bar e o estilo de vida de festas sem parar afetaram o relacionamento de Marianne com Ana e também a escolaridade da menina. No entanto, apesar da separação do pai, Christian Birthal, que não queria saber da criança, Marianne conseguiu manter Ana ao seu lado. Às vezes, Ana até dormia atrás do balcão enquanto Marianne trabalhava. Embora sua infância fosse pouco convencional, para dizer o mínimo, testemunhas lembravam Ana como uma criança selvagem, livre e na maior parte feliz. Em 5 de maio de 1980, Ana, de 7 anos, faltou à escola. No dia anterior, ela havia brigado com a mãe, e para irritar Marianne, Ana saiu e foi para a casa de uma amiga brincar. A amiga não estava em casa, então Ana se divertiu brincando sozinha no jardim da frente e na rua. Um vizinho, o açougueiro Klaus Grabowski, de 35 anos, viu a menina e a convidou para vir brincar com seu gato. Ana o seguiu para dentro de casa, e essa foi a última vez que alguém a viu viva. Os detalhes exatos do que aconteceu com Ana não são claros, mas sabe-se que, em algum momento da tarde, Grabowski estrangulou Ana com uma meia calça de sua namorada, amarrou seu corpo e o colocou em uma caixa de papelão, que depois jogou à beira do canal local. Grabowski confessou o assassinato à namorada naquela noite, que então foi direto à polícia. Klaus Grabowski foi preso e o corpo de Ana foi recuperado. Como muitas vezes parece acontecer em histórias como essa, descobriu-se que Grabowski não era estranho ao sistema de justiça. Ele já havia perseguido uma jovem e tentado estrangulá-la, mas ela escapou. Por isso, foi acusado de tentativa de assassinato e recebeu liberdade condicional. Mais tarde, ele foi pego abusando de 2 meninas e foi submetido à castração química em 1976. Um psicólogo envolvido no caso argumentou que os desejos doentios de Grabowski eram de natureza viciante e que, basicamente, o pobre velho Klaus simplesmente não podia se controlar. Não era culpa dele. Assim, Grabowski, sendo um tanto econômico com a verdade, solicitou e obteve legalmente terapia hormonal para reverter os efeitos da castração. Parece que o velho Klaus não estava feliz em permanecer quimicamente castrado e queria recuperar seu tesão.
E aparentemente, alguém no sistema de justiça alemão achou que isso era absolutamente normal. Na delegacia, Grabowski apresentou sua versão da história. Ele alegou que Anna, de 7 anos, o havia ameaçado, tentando chantageá-lo para que lhe desse 5 marcos alemães, dizendo que inventaria histórias sobre ele se ele não o fizesse. Ele afirmou que não teve escolha a não ser matá-la para evitar ser preso devido às suas condenações anteriores. E essa seria a história que ele usaria no julgamento. Os meses que antecederam o julgamento de Grabowski devem ter sido um pesadelo para Marianne. Sentimentos de culpa, tristeza, raiva e desespero a invadiram como um rio de emoções. Ela teve muitos colapsos públicos, e amigos a descreveram como inconsolável. Quando Marianne soube o que o assassino de sua filha iria dizer sobre Anna no tribunal, algo deve ter instalado dentro dela. Ela conseguiu uma pistola, uma Beretta 70, e praticou com ela no porão do bar. No terceiro dia do julgamento, o dia em que Grabowski deveria prestar depoimento, ela contrabandeou a arma para o tribunal no bolso profundo de seu sobretudo. Conforme a sala do tribunal começava a encher, ela esperou Grabowski se sentar. Então, calmamente, ela se aproximou dele por trás, sacou a arma e atirou 7 vezes nas costas de Grabowski. Ele foi atingido 6 vezes e morreu no chão da sala do tribunal. Marianne não ofereceu resistência ao ser presa. Ela simplesmente disse: "Eu queria atirar nele na cara. Infelizmente acertei suas costas. Espero que ele esteja morto." A mídia alemã entrou em frenesi com o tiroteio no tribunal. Em uma sociedade bem organizada, assassinatos por justiça com as próprias mãos eram inéditos, especialmente um tão explícito como esse. A opinião pública ficou dividida. Enquanto muitos apoiavam Marianne incondicionalmente, achando que o judiciário alemão sempre foi muito brando com criminosos sexuais e que Grabowski simplesmente teve o que merecia, outros achavam que, embora simpatizassem com a mãe em luto, não podiam aprovar suas ações. De qualquer forma, com o assassino de Anna morto, agora era Marianne quem estava sendo julgada, e a mídia alemã não se cansava disso. Seu rosto estava nas capas de revistas, jornais e na TV. Ela ficou conhecida como a Mãe Vingadora, um símbolo para todos aqueles que achavam que aquela era a verdadeira justiça e que ela deveria ser libertada imediatamente e sem acusações. Ela recebeu cartas de apoio, flores e presentes, e um fundo foi criado para arrecadar dinheiro para sua defesa. Até seu julgamento, Marianne foi mantida em uma instituição psicológica segura por 15 meses, pois foi considerada um risco de fuga. Durante seu tempo lá, ela se recusou a cooperar com os psicólogos nomeados pelo tribunal e resistiu a todas as tentativas de fazê-la confessar que o ato foi planejado. Os promotores queriam mostrar que o que Marianne fez foi indubitavelmente premeditado e, portanto, justificava uma acusação de assassinato em primeiro grau. Eles tentaram provar que ela pretendia matar Grabowski naquele dia e que havia planejado o assassinato com detalhes. Eles queriam mostrar que ela era uma mãe inadequada que deixava Anna andar livre e descontrolada enquanto ela ficava festejando. Marianne foi acusada de assassinato e o julgamento começou. Claro, o julgamento foi um presente absoluto para a mídia alemã. Marianne não demonstrou desconforto diante das câmeras. Ela era uma mulher impressionante e articulada, uma mãe enlutada, uma vítima que aparentemente tinha o apoio da maioria do público alemão. No final, o argumento de Marianne de que a arma era para autodefesa e que o assassinato de Grabowski no tribunal foi um ato espontâneo provocado pelo estresse de ver as evidências do julgamento foi suficiente para o juiz. Talvez sentindo o clima público, ele decidiu que o assassinato foi homicídio culposo, e Marianne foi condenada a 6 anos de prisão. O Ministério Público ficou absolutamente furioso, mas a decisão estava tomada. No final, Marianne Bachmeier passou apenas 3 anos atrás das grades antes de ser libertada no final dos anos 1980. Ela se casou novamente e se mudou, morando primeiro na Nigéria e depois na Itália, trabalhando como cuidadora em um hospício. Na Alemanha, ela permaneceu uma figura um tanto controversa. Muitos a viam simplesmente como a mãe vingadora, um pai enlutado que fez o que qualquer um de nós teria feito nas mesmas circunstâncias. Outros tinham uma visão mais cínica. Eles a viam como uma oportunista, uma mãe que, embora sem dúvida devastada pela perda da filha Anna, aproveitou a oportunidade para fazer uma declaração dramática, dar algum significado à sua vida e manter os holofotes sobre ela pelo maior tempo possível. Em 1996, Marianne morreu de câncer no pâncreas, com apenas 46 anos. Ela está enterrada ao lado de sua filha Anna, no cemitério de Lübeck. 2 filmes sobre o tiroteio de Bachmeier foram feitos.
A Mãe de Ana e Não Há Tempo para Lágrimas, ambos lançados em 1984. No ano passado, um pequeno clipe do filme Não Há Tempo para Lágrimas começou a circular nas redes sociais, alegando ser filmagem real do tiroteio, mas não é. É uma cena do filme e a mulher no clipe é na verdade uma atriz chamada Marie Colbin.